primeiro lugar, eu, Luiz Lima, estou aqui na residência do senhor José e Laura para fazer um bate-papo, uma entrevista, que nesse momento, com muito carinho, cheguei aqui nesse lar, muito bom, agradável, família muito interessante, importante da Vila Manaus, aonde estão na caminhada de Deus, na caminhada de fé, há muitos e muitos anos. Hoje, dia 16/2/14, domingo, 2h50. Muito legal mesmo, estou aqui com muito carinho. Em primeiro lugar, também estou agradecendo a Deus nesse momento, por dar esse momento sagrado, para a gente poder chegar aqui e fazer esse relato de vida do casal, que é muito importante aqui na Vila Manaus, José e Laura. Muito carinho, volto a dizer, hoje com certeza Espírito Santo, Jesus e a Virgem Maria vai acompanhar nós nesse momento lindo que nós vamos passar, essas horas lindas que vai ser contado essa história rica de muito sucesso e muita luz, momentos legal, momento um pouco assim de momento assim que acontece, de não é muito bom na vida da gente, mas isso faz parte. Deus coloca sempre na vida da gente tudo de bom, mesmo as horas tristes também Ele manda, mas também a gente agradece todo momento que Ele dá para nós. Então eu quero começar a perguntar para o seu José o nome completo do seu José. José Barbosa Vaz. José Barbosa Vaz. V-A-I-S. Certo. E o nome do seu pai e da sua mãe? É Francisco Barbosa Vaz e Maurícia Barbosa Machado. Legal. O nome da senhora? Laura Silveira Vaz. Laura Silveira Vaz. Vaz. Legal. O do seu pai e da sua mãe? Serafim Manuel da Rosa. Serafim Manuel da Rosa. E Hermínia Batista da Rosa. Certo. E o nome dos filhos? O nome dos meus filhos são 6 filhos. Tenho Luiz Carlos Silveira Vaz e Divanor Silveira Vaz e Marileide Silveira Vaz, Givanildo Silveira Vaz, Silvana Silveira Vaz e Jonas Silveira Vaz. Que bom, que legal, uma família grande, 6 filhos. Hoje, na era de agora, é uma família grande, né? É. Nos nossos pais, na época, tinham mais filhos, né? É. Com Minha certeza. mãe teve 11 filhos. 11 filhos a sua mãe? É. E a sua mãe teve quantos, seu José? Teve 4, mas eu era o nenê. Você era o caçula? E ela acabou falecendo No no parto quarto. de uma outra família que estava... Sim, uma menina. Sim. Uma menina, e ela acabou falecendo. Certo. Eu fiquei com 4 anos de idade. Certo. Tá, tudo bem. E data de casamento, que é tão interessante também a data de casamento, o senhor pode passar pra gente? O nosso casamento foi o dia 6 de junho de 70. Dia 6 de junho De 70. de Do ano 70, 70. 1970. É. Que legal. E a data de nascimento do seu José? É o dia 6 de abril de 50. E da senhora? Dia 14/1 de 47. 1947. Legal. E eu queria agora começar a perguntar sobre a terra natal. Aonde o seu José nasceu? Terra natal. Eu nasci em Chapecó, Santa Catarina. Chapecó? Chapecó. E fui até a idade de, acho que 17 anos. 17 anos, 16 anos, eu fiquei em Chapecó. Aí eu... Não é muito longe, o lugar é perto, é 200 quilômetros retirado. Eu vim para Campo Herê. Campo Herê. E lá foi onde eu fiquei trabalhando uns tempos, até 20 anos, e daí me casei. Certo, então eu vou por etapa.
Você nasceu em Chapecó. Em Chapecó. Lembra do bairro, da cidade, lugarzinho, vilarejo? Lembro. Onde eu nasci é o tar de Espuma. Espuma? É. Lugarzinho chamado Espuma. E lugarzinho chamado Espuma. Certo. E a senhora nasceu? Eu nasci em Pedras Grandes, aqui em Santa Catarina, aqui perto de Turvo, mas fui registrado no Ermo. No Ermo? É. Foi registrado no Ermo. No Ermo. Legal. Agora eu quero perguntar assim, ó, como é que era, seu José, a vida? Com certeza que a gente lembra com carinho de quando era adolescente, a infância daquele tempo. Como é que eram as brincadeiras de você junto, né, naquela época, das crianças? Olha, a gente brincava, separava uns 3 ou 4 amiguinhos para brincar. Então, na época que a gente era pequeno, aí de 7 anos, 6 anos, 7 anos, a gente brincava muito com um carrinho de carretel de linha. Que legal! Fabricava o carrinho? Fabricava um carrinho, uma tabuinha, botava tipo da carroceria assim, fazia uma gabina e daí embaixo botava as rodinhas, 2 carretel de linha e brincava, não fazia um só. Fazia vários. Jeep, fazia caminhonetinha, fazia caminhão, então fazia chiqueiro de porco, com sabugo. Sim. Fazia a mangueira, assim, criava com bastante sabuguinho assim no sim, pátio. Sim. Pra fazer que eram os fazer de conta que ali era o pátio onde estava. E passava um domingo, não era só no domingo, a gente não trabalhava na roça ainda. Sim, era adolescente. Então a gente ficava brincando com os outros coleguinhas, o vizinho, o primo, algum parente. Então era essa vida. Essa vida de brincadeirinha assim, bem sadia. Quando era pequeno, tudo uma brincadeira de sadia. Legal. E a senhora, como é que era, dona Laura? Eu, na minha infância, tinha 4 amigas minhas, que nós morávamos perto, nós ia para a escola junto. Nós, nos domingos, ia fazer cozinhadinha. Cozinhadinho. Cozinhadinha, ia brincar, sábado fazia um lugar lá separado e plantava bastante árvore. E depois a falecida mãe dava carne para nós, dava arroz, nós cozinhava nas latinhas e passava o domingo inteiro brincando de cozinhadinha. Entre as nossas amigas, 4 meninas, 5 comigo. Que legal, né? Porque ao mesmo tempo você estava com aquela brincadeira e estava aprendendo, né? Aprendendo a cozinhar. Aprendendo a cozinhar, né? Interessante, né? Muito interessante. Brincava o dia inteiro E aí tinha o que? Era boneca, bonequinha? Tinha as bonecas, as minhas amigas tinham boneca, porque eu nunca ganhei boneca. Não tinha ganhado a boneca? Nunca ganhei uma boneca do meu pai, porque sempre aquela pobreza terrível, né? Que a gente vivia. Que não, sim. Ele nunca sobrava para 11 filhos para sustentar, nunca sobrava para comprar um brinquedo pra gente. Era difícil, então a gente fazia boneca de roupa, fazia a cabeça de uma roupa da falecida mãe ou da gente mesmo, daí fazia aquelas bonecas e ia brincar. Certo, de pano, fazia uma boneca de pano. Boneca de pano. Certo. Eu nunca ganhei boneca assim que nem essas meninas de hoje que ganham. Tem agora nas lojas aqueles bebês, aquelas coisas bonitas, assim, nunca tive boneca. Certo. E como é que era a vida do seu José e a senhora também? Falar sobre o pai, né? Falar sobre a humildade que era aquele tempo, eu não chamo até de pobreza, mas trabalhava o quê? Na lavoura, né? Pro gasto? Como é que era? Nós trabalhávamos na lavoura. Na época, quando nós subimos a serra para ir para o oeste, nós trabalhamos muito de arrendado. Arrendado? Daí o falecido pai, na época, comprou uma vaca. E da vaca ele comprou 2,5 arqueiros de terra. Certo. Que era uma área de 5 arqueiros, mas ele ficou só com aqueles 2 arqueiros para mais tarde comprar os 2 arqueiros que sobrou, né? 2,5 arqueiros. E no fim não deu para ele comprar, fiquemos só com 2,5 arqueiros.
Certo. Daí casemos, na época eu e o Zé casemos, e daí ele vendeu o terreno e Certo, comprou uma coluna eu vou de terra. fazer uma pergunta para a senhora. A gente vai assim por etapa, porque daí nós vamos falar sobre a juventude, né? E a juventude vai entrar o casamento. E o seu José, como é que era a vida do pai e da mãe lá na época da infância, entrando perto da juventude? Como é que era a vida de vocês? Também era difícil? Trabalhava na lavoura? A gente trabalhava na lavoura, mas eu com idade de mais ou menos 12 anos, eu saí da casa do meu pai. Certo. A gente não se acertou mais, porque ele, como ele era viúvo, ele arrumou uma companheira, outra esposa. Isso, uma outra esposa. E daí nós não se acertamos com ela. Certo. Então eu saí fora. Certo. Trabalhava por um prato de boia, uma muda de roupa, e assim fui levando minha vida. Certo. Brincadeira nunca mais. Certo. Foi só trabalho. Certo. Dali Certo. dos tempos que eu saí de casa, não soube mais o que era brincar. Isso com a idade de? De mais ou menos uns 14 anos, 13, anos. 14 anos, por aí. Aí você foi assumir a vida. Aí eu fui assumir minha vida. Certo. E parei em casa de italiano, era muito católico. Foi onde tinha o seu Análio, Sim. Furlaneto, que ele era uma pessoa que era da igreja, né? A dona Santina. Certo. Não é Santina, é Dona Rosa. Certo. Também era uma senhora muito religiosa, tinha eu acho que uns 4 filhos, Certo. uns 3 rapazes e uma guria, era um catequista, foi aonde eu passei a minha primeira comunhão, fiz a crisma, ali eu já comecei a ficar mais Entrando dentro da caminhada da igreja, né? Isso. A caminhada de fé na igreja. Então a gente se criou-se assim. Aí, depois que fiz a crisma e fiz todo o básico da igreja, Sim. aí já... E você já está com uma idade um pouco mais também, né? já estava com meus 17 anos, certo. Por aí. Então a gente começou mas nunca deixei da caminhada da igreja. Legal, que bom, que benção. E quando era pequenininho, fazer mais uma lembrança, os pais rezavam terço em casa, a igreja era longe? Olha, foi uma pergunta muito importante. O falecido meu avô, ele era muito católico. Ele era delegado de polícia. Certo. O tal de quarteirão. Quarteirão. Ele tinha os vizinhos dele, eles rezavam um terço em casa. Tinha uma passagem que eu cheguei a conviver com ele, eu acho que uns 2 ou 3 anos. Sim. E ele rezava o tarde. Eu não me lembro mais como é que era o nome do terço, mas emendava 2 terços num só. Certo. Então ele dizia assim, se juntava aquele pessoal, botava um coxinho, assim, uma bacia de terra dentro de casa, assim. Sim. Fazia um coxinho de madeira e daí enchia de terra, para a pessoa que vinha rezar, se ajoelhava ali, rezava, beijava o chão sem Ave Maria, beijava o chão, certo, e levantava e sem Ave Maria rezava. Isso. E sem Pai Nosso, sem Crente aos Pai, sem Ave Maria, todo esse jeito que ele fazia. Era o dia 25 de março. 25 de março. Ele fazia. Era o dia que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo para nascer. Ah, que legal. Dali 9 meses era Natal. Natal. Dia de Natal, então. Ele tinha uma tradição de fazer tradição dele, essa penitência. Uma penitência bonita. Que legal, né? E a falecida minha avó, então, eu não cheguei a conhecer ela. Certo. Antes de eu
Certo. Lá, 6, 7 anos de idade, eu acho que ela faleceu. Isso. Eu ainda tenho uma lembrancinha dela, mas era Isso. pouca Então coisa. que legal, né? Que o teu pai, com certeza também, ele pelo pai que tinha, né? Católico, Sim, né? era católico também, e participava, era um católico daquele exigente que chegava na hora do amanhã é a missa, porque lá das vezes até um ano passava sem missa. Sim, Nesse esse bairro interior, ali. né? Mais interior. Bem interior. É. Então chegava no dia da missa, todo mundo sabia que aquela vizinhança ali que Certo. ia ter. E a senhora, agora como é que fica? Lembra alguma partezinha sobre a religião ou a igreja, se era longe da casa de você? Ou alguma parte assim do tempo da sua mãe? Do tempo que nós moramos aqui, ali no Ermo, eu tinha uma idade de 7 anos para 8 anos quando nós subimos a serra para o oeste. Certo. Naquela época aqui, nós tínhamos a igreja bem pertinho, porque era ali no Ermo, né? Isso. Tinha no Ermo de baixo e no Ermo de cima. Nós tínhamos as duas igrejas, era bem perto. E daí subimos para ir para lá, daí chegamos no interior, que era só mato e capoeirão. E as casas prontas para nós morar. Lá não existia, sim, uma igrejinha, mas era do tempo do São João Maria. Ah, do João Maria, de São João Maria. São João Maria. Ali eles fizeram a igreja, quando ele passou lá, e daí eles faziam os terços nos domingos, e missa uma vez por mês, e pra gente se crismar e fazer outro, tinha que ir perto de outra cidade, tinha que ir de carroça, tinha que madrugar para ir de carroça e levar as crianças para a igreja. Para a igreja, era longe então. Para crismar, bem longe. E falando João Maria, como é que é a lenda, a história, como é que era do São João Maria? Olha, lá naquela época que eles contavam. Que nós chegamos lá, tinha 2 lugares que nós conhecíamos onde ele passou. Tinha um lugar que era bem pertinho da nossa casa, que diz que lá ele fez a posada dele. Era um olho d'água muito lindo que tinha. Sim. E depois ele tinha, em cima na serra, ele tinha uma igrejinha e outro olho d'água onde ele ficava lá nas igrejas. E lá na igrejinha dele, foi a primeira igreja que eu fui quando nasceu o Luiz, né? Sim. Porque naquela época, cada mulher que nascia uma criança, a primeira visita era na igreja. Sim, que legal. Daí eu levei ele para a igreja e lá tinha muitas muletas e muitos artigos que fizeram, de certo... De milagres. Aquele milagre, aquela promessa. fé deles, aquela promessa. E foi deixado muitos braços de gesso, muita muleta, muita coisa mesmo naquela igrejinha que ele passou. Aonde ele passou. Certo. Era o único lugar tinha só mato, só capoeirão, só uma estrada de chão sofrido para a escola. Porque a serra, né? Lá na serra era uma época muito do passado hoje, também, né? Hoje ainda tenho meus irmãos ainda que moram lá. Certo. Naquele lugar que nós... A região lá. Na região que Tudo bem, então agora vamos partir para a juventude. A juventude do casal, né? O casal José e Laura. Como é que foi o encontro do casalzinho quando chegou na juventude? Como é que era? Vocês se encontraram de que forma? Foi numa domingueira? Eu quando saí de Chapecó para vir para Campoerê, eu, como não tinha pai, não tinha parente, tinha o meu avô, que ele veio também de mudança, eu vim com ele para Campoerê. Lá no interior de Campoerê, uma tarde muito novo. Certo. E lá, como ele não tinha condições de me segurar, porque a família dele era também, tinha bem mais pobre, um rapaz bem pobre, o casal de idoso lá, porque ele tinha casado por a segunda vez também. Isso. E aí eu fui parar na casa de um primo dela. Primo dela? O Tartiba Laco. Certo. E cheguei, aí eles comentavam lá, o Zé, mas eu era pequeno, eu tava... Com a idade de quanto? 17 anos.
para 18 anos. Eu acho que eu já tinha 18 anos. Ele fez Porque o lá que eu título fiz lá. o título de eleitor. Que lugar era? Que cidade essa era? É Mundo Novo. Mundo Novo. É, Mundo Novo. Mundo Fica Novo. de Campoerê para o interior. Ah, legal. E aí lá eu parei, eu acho que uns 2 anos, 1 ano e pouco com esse Tartiba. E lá onde a gente fiz o título de eleitor, o meu primeiro Sim. título. E daí, naquela notícia que ela era uma moça bonita, e trabalhadeira e coisa, Família. e era parente do Tartiba, eu até me interessei. Sim. Aquela que eu acho que eu podia fazer um casal. Casal. Mas não me interessei muito, né? Sim, é um momento assim que não... deixei passar, tinha que conhecer a E pessoa. depois o respeito era assim mesmo naquele tempo, né? Isso. Era assim Aí- mesmo, né? Aí saí dali, não se acertamos mais com o homem, ele não tinha mais, que ele pegava só temporário. Aí eu fui trabalhar com outro primo dela, o tal de Dedima. Certo. E foi aonde a gente saiu e trabalhava direto com ele, fazendo safra, engordando porcos, sorto. Certo. Na campanha. Ah, assim. tá, lá tem muito isso aí, tinha, né? Tem. Não Jogava sei se ainda existe, jogava mas- o quê? Botava os porcos no mato? Como é que roçava o mato, o capoeirão, o que fosse, e daí quando o milho estava passando de assar, Sim. estava em milho verde, mas já ficando mais duro, a gente levava os porcos e fazia Soltava lá. uma cerca em redor da roça aí, 10, 20 arqueiros, porque lá é arqueira, não é hectare de terra, lá é Arqueires. É, Isso. cada 4 hectares dá um arqueiro. Legal, legal. Então, a gente levava lá 200, 300 porcos, fora o que nascia lá. Sim. E engordava, soltava-se na campanha. Ficava à vontade lá. Eles comiam e tu tinha que ficar lá cuidando daqueles porcos. Que nem no meu caso, eu fiquei 1 ano no mato tratando dos porcos e os porcos já conheciam o meu grito quando eu chamava eles. Eles vinham no acampamento. E já conhecia. Para tratar, dar sal, tomar água, Isso. era tudo ali. Isso. Então, gritava lá em cima de um cepo, uma madeira, os porcos a gente só via os porcos desandando, que estavam lá no fim da roça. Veja só que legal, né? E foi aonde, quando o final de semana, que a gente deixava os porcos lá, o acampamento, Sim. daí nós começamos a se conhecer. Aí eu vinha de lá, parava na casa do Tarde de Dima, que ficava no povoadinho lá da linha São Roque. Legal. Lá na comunidade de Campoerê, lá no interior. E daí, final de semana, tinha terço. Sim. E foi onde nós começamos a se encontrar na rua. Na rua. Porque lá dentro da igreja eu tinha vergonha. Sim, a gente timidez, ia dentro da igreja. Ia rezar, lógico. é obrigação. Mas para namorar, a gente saía meio... Isso, lá fora, para conversar. Né? E depois a gente chegava o pessoal, os irmãos dela, tudo para levar, quando ia na igreja, ia os 11 filhos da dona Armina. 11 filhos. 11 filhos com ela. Acompanhando. Acompanhando o Pra namorado, cuidar. todo mundo segurando a vela. Olha só. Mas era assim. Mas não me arrependo, foi um lindo casamento. Certo. Me diz uma coisa, e a senhora, o que é que a senhora diz daquele momento, desse momento legal, sagrado aí também, que aconteceu? Mas ele não contou. Agora a senhora vai falar também. Vai ele falar. não contou que às vezes era na roça, nós tínhamos que trabalhar com a enxada nas costas por dia na terra do seu Dedina, que era o meu primo, aonde ele trabalhava junto. E daí ele começava, eu gosto de ti. Eu digo, mas eu não gosto de ti. Sim, isso. Não tinha, a magia não tinha ainda dado certo ainda. Daí ele disse, mas eu gostei de ti, eu vou lá falar com teu pai. Não adianta ele falar com o pai porque eu não te quero, não adianta.
Daí ele disse, não, mas eu vou. E às vezes nós se encontrava na estrada, ele tudo sujo de carvão Isso, da roça, que às vezes ele ia plantar, né? Sim. Porque o trabalhador sempre foi, toda a vida trabalhador. Trabalhador mesmo, que a gente não pode dar defeito nenhum. Trabalhador, não. Só o que eu vi que ele tinha era fumar. Isso. Mas também... Com o tempo parou também, né? E aí como é que foi a magia? Como é que foi a magia quando a senhora, você sentiu? Daí foi assim, eu tinha um namorado, e daí ele começou a dizer, amanhã eu vou no terço. Eu disse, não vai porque fulano vai. Não, eu vou no terço. Olha, tu não vai porque fulano vai dar briga. Não, eu vou. Eu vou, não quero nem saber. Aquele que chegar primeiro leva. Isso. Daí... O troféu. Daí eu disse, tá. Daí ele disse, passei lá no boteco lá, o teu bem-bom lá tá jogando bocha lá. Daí eu disse, ele tá jogando bocha, não veio em terço, então ele vai ficar sozinho, então vamos junto. Isso, vê só como é que é, né? Nesse momento Deus estava junto com vocês, não estava na bocha, estava ali na igreja. Já tinha marcado. Porque o falecido sempre dizia o território, né? Ó, escute bem, o rapaz certo de casar é o Zé. Eu tinha uma raiva quando ele dizia, é o Zé que é o rapaz certo para te casar. Pai, não adianta, eu não gosto dele. Não. É um pelado, não tem nada. Daí ele disse, aquele cara que tu tá namorando, ele vive de espingarda nas costas. E uma tropa de cachorro. O que tu quer com aquilo lá? Daí eu comecei a pensar, sabe que o pai tá certo? Daí o dia que ele pisou na bola, que ficou lá na bocha, sim, daí sim. Certo é nosso destino. Então, com certeza, daí né? Convidei ele, passei pelo lugar da bocha, assim, com esse aqui, e ele veio. Certo. Me espraguejando atrás com a outra minha irmã. Certo. A outra minha irmã, ele dizia pra minha irmã, não acredito que a Laura fez uma coisa dessa, não acredito. 1 ano e 4 meses de namoro e ela me fazendo uma dessa. Eu perdi pra um pirralho desse. Daquele ali. Porque eu era bem miudinho. Era. Aí, depois da data, em 6 meses nós namoramos, em 6 meses nós noivemos e casamos. Que legal, né? Nós não demoramos muito pra... Porque naquele tempo também não ficava muito tempo assim, acho, namorando, eu acho. Não, né? Esses 4, 5 anos que nem tem muitas pessoas, não. Né? 1 ano e pouco máximo. Certo. Eu agora, nesse momento, também eu quero pedir pro casalzinho, que eu tenho certeza que Jesus e Maria tá aqui do ladinho de vocês, tá? Tenho certeza. E eu quero que o casal lembre daquele momento santo, aquele momento que quando vocês começaram a namorar de verdade, eu pedi de coração para vocês dois dar um beijo diante desse momento de Deus, tu dá um beijinho um no outro certinho ali, tá? Com muito carinho, tá bom? Muito carinho, um beijinho aí, bem certinho. Isso, para lembrar os tempos. Ai, que bonito. Aquele tempo não se beijava. Isso, mas não beijava, mas lembra, né? Lembra aquele momento sagrado, né? Então, vamos continuar, né? Eu queria agora perguntar